O vento cortava as planícies de Wyoming como uma lâmina invisível. Era o inverno de 1883. E as terras ao redor do rancho McAllister Ridge dormiam sob um manto espesso de neve. Os cavalos respiravam nuvens brancas. O gado se encolhia junto aos currais de madeira. E o som distante de um sino metálico quebrava o silêncio de um deserto gelado. Lá dentro, na grande casa de madeira, Ethan McAllister observava o horizonte pela janela. Era um homem de 38 anos, ombros largos, olhar firme, e uma solidão entranhada no peito. O fogo na lareira iluminava o rosto marcado por anos de sol, poeira e perdas. Tinha o porte de um rei do oeste, mas o coração de um homem cansado. As pessoas da região o chamavam de o cowboy milionário, dono de mais de 5.000 acres de pastagem e centenas de cabeças de gado. Ethan havia construído um império onde antes havia apenas terra selvagem e silêncio. Os bancos o respeitavam, os comerciantes o bajulavam, e os fazendeiros o invejavam. Mas quando a noite descia sobre o rancho, o homem mais poderoso do condado de Laramie se sentava sozinho à mesa, encarando o vazio onde antes se sentavam sua família. A mãe morrera de febre quando ele ainda era jovem. O pai, um homem severo e honesto, fora morto em uma emboscada por ladrões de gado anos depois. Desde então, Ethan ergueu o rancho com as próprias mãos, com o suor e com a frieza de quem acreditava que sentimentos eram fraquezas. Mas agora, aos poucos, o peso das conquistas começava a se transformar em fardo. Naquela manhã, o capataz Bill Turner o encontrou selando o cavalo. "Vai até a cidade, patrão?" perguntou, ajeitando o chapéu. "Sim, a ferrovia quer comprar um pedaço das minhas terras. Quero ouvir o que tem a dizer." Bill assentiu, preocupado. "A estrada está congelada. A tempestade vem chegando." Ethan apenas lançou um olhar breve para o horizonte. Já enfrentei nevascas piores. Montou no garanhão negro Thunder e partiu. O vento assobiava pelos vales, e a neve começava a cair primeiro leve, depois mais espessa. A cada quilômetro, o som dos cascos parecia ecoar mais fundo, como se o próprio solo lamentasse o inverno interminável. Durante o caminho, Ethan se lembrava dos dias antigos, do pai da mãe rindo na varanda, e da jovem Mary Lou, seu primeiro amor, que partira para o leste e nunca mais voltara. O passado era uma ferida aberta que o frio só tornava mais aguda. Tudo o que conquistei. E ainda assim, não há ninguém para dividir o silêncio, pensou. Enquanto o vento chicoteava seu rosto, Cheyenne surgia adiante, coberta de neve e fumaça. A cidade, embora pequena, fervilhava com um progresso, o som dos martelos dos trilhos da ferrovia, o apito distante de locomotivas, e as vozes roucas dos trabalhadores enchiam o ar com uma promessa de modernidade que parecia engolir o velho oeste. Pouco a pouco, Ethan desmontou em frente ao Cheyenne Hotel, sacudiu a neve do chapéu e entrou. O calor do saguão o envolveu, misturado ao cheiro de café e charuto. Alguns homens o reconheceram imediatamente. "Olhem só, o velho McAllister em pessoa", exclamou um comerciante, estendendo a mão. Ethan respondeu com um aceno curto. Não era homem de conversa. Minutos depois, já na sala de reuniões, os representantes da ferrovia abriram mapas e contratos. "Senhor McAllister", disse um deles, com um sorriso estudado, "se o senhor vender as terras ao norte, poderemos construir um ramal direto até Denver. A oferta é generosa." Ethan ficou em silêncio por um momento. Olhou para o papel à sua frente, depois para o fogo crepitando na lareira. "Dinheiro não me falta, cavalheiros. Mas terra é o que resta de quem eu fui." Levantou-se. "Não estou à venda." Os homens trocaram olhares desapontados, mas sabiam que era inútil insistir. Ethan era conhecido por sua palavra firme como aço. Ao sair do hotel, a nevasca já havia se intensificado. O vento soprava em redemoinhos, e as luzes da cidade piscavam como fantasmas. Ele puxou o sobretudo até o pescoço e caminhou até a estação de trem. Menos queria ver com os próprios olhos o avanço da ferrovia, que ameaçava mudar tudo. A plataforma estava quase deserta. Apenas alguns viajantes encurvados contra o frio, um vendedor de jornais fechando sua banca, e o som melancólico do apito de um trem parado no trilho. Ethan encostou-se ao acurimo, observando as faíscas que escapavam da locomotiva e se perdiam na neve.
por um instante. Sentiu algo diferente, um pressentimento, talvez. Como se aquele frio não fosse apenas o prenúncio de uma tempestade, mas o aviso de que algo estava prestes a mudar. Olhou o céu encoberto, onde flocos brancos caíam incessantemente, e pensou: o inverno traz o silêncio, mas às vezes também traz o destino. Enquanto o vento uivava, ele não percebeu que, poucos metros adiante, uma jovem lutava para se manter de pé no meio da nevasca, tremendo, como a mala caída ao lado, mas o destino, paciente como a neve que cobre o chão, já começava a mover suas peças, e assim terminava o dia de um homem que tinha tudo, menos o que realmente importava naquela noite. A estação de Cheyenne seria palco de um encontro que mudaria não apenas a vida de Ethan McAllister, mas a história do Velho Oeste para sempre. Tempestade chegou com a fúria dos deuses do Oeste, o vento rugia como uma alcateia faminta, e a neve caía tão densa que o mundo parecia ter se apagado sob um lençol branco. A estação de trem de Cheyenne, que horas antes fervilhava com viajantes e operários, agora era apenas um ponto solitário perdido na imensidão gelada. Ethan McAllister ajustou o chapéu, protegendo o rosto do frio cortante. O apito da locomotiva ecoou uma última vez antes de ser engolido pelo vento. Os trilhos estavam congelados, e os funcionários da ferrovia gritavam entre si, tentando abrigar-se do temporal. A viagem seria suspensa por tempo indeterminado. Ele se virou para sair, mas algo, um som quase imperceptível, o fez parar. Um gemido fraco, arrastado menos misturado ao assobio da ventania. Teme algo? Ei! Gritou, mas o vento devolveu apenas o próprio eco. Caminhou devagar, os passos afundando na neve. Os flocos batiam em seu rosto como agulhas. Então, sob a plataforma, junto a um caixote abandonado, viu um vulto, pequeno, imóvel. Uma mulher. Ela estava caída de lado, envolta em um casaco fino demais para aquele frio mortal. Os lábios arroxeados, os cílios cobertos por gelo. Uma mala de couro jazia a poucos metros, semi-enterrada na neve. Ethan se ajoelhou. Imediatamente, senhorita. Pode me ouvir? Nenhuma resposta. Ele tocou seu pulso, fraco, mas ainda havia vida. Sem pensar duas vezes, tirou o sobretudo e envolveu-a nele. Aguente firme, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ergueu-a nos braços, sentindo o peso leve demais de quem carregava mais sonhos do que forças. Os flocos de neve batiam em seu chapéu, mas ele seguiu em frente, decidindo nivelar a pousada mais próxima menos o Cheyenne. A poucas quadras dali, ao entrar, o calor do fogo e o espanto dos presentes se misturaram. Por Deus, Sr. McAllister! Exclamou a dona da pousada. Uma mulher robusta chamada Marta. Como ela? Uma viajante, respondeu ele, ofegante. Esta precisa de um quarto e água quente. Agora, Marta chamou as criadas, e correram para preparar o aposento. Ethan subiu as escadas com a mulher ainda nos braços, deitando-a cuidadosamente sobre a cama. A luz tremulante das velas revelava seu rosto pálido, de traços delicados, o cabelo castanho escapando do lenço. Quando ela começou a respirar com mais ritmo, Ethan soltou um suspiro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era solidão ou frieza, menos era preocupação. Minutos depois ela abriu os olhos. O azul claro de suas íris contrastava com a penumbra do quarto, onde está em segurança menos, respondeu ele, aproximando-se. Sue Ethan McAllister. A encontrei na estação. Ela piscou, confusa, tentando se sentar, mas o corpo ainda tremia. Oh, Tram, disseram que sairia antes da noite, não nesta nevasca menos, disse ele. Seco, mas não rude. Teria morrido lá fora. Ela o olhou com uma mistura de gratidão e orgulho. Sou Clara Winslow, enfermeira. Vim do leste. Pretendia chegar ao hospital de fronteira antes do Natal. Ethan assentiu, observando-a. O sotaque leve denunciava educação e origem distante das planícies. Enfermeira, hein? Que faz uma moça, como você, tão longe de casa? Cuide de pessoas, respondeu, com um fiapo de sorriso. E as pessoas precisam de cuidado em todo lugar. Ele ficou em silêncio. Aquela resposta simples o atingiu de uma forma inesperada. Estava acostumado a negócios, a homens duros, a palavras secas, não a doçura firme de alguém que falava com o coração.
Marta entrou com um cobertor e uma tigela de caldo quente. Tome, Querida. Isso vai ajudá-la a se aquecer. Clara bebeu, devagar, as mãos tremendo levemente. Ethan permaneceu de pé, sem saber se devia sair ou ficar. Ela levantou o olhar e disse: Se não fosse o senhor, eu... A voz falhou. Obrigada. Ele desviou os olhos, encabulado com a sinceridade dela. Não tenho o que agradecer. Fiz o que qualquer homem decente faria. Ela esboçou um sorriso cansado. Nem todo homem é decente. Senhor McAllister. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente muito. Depois que ela adormeceu, Ethan desceu as escadas e pediu que mantivessem o fogo aceso a noite toda. Depois, voltou ao quarto silenciosamente. Clara dormia profundamente. O rosto agora sereno sob a luz da lareira. Ele se sentou na poltrona ao lado, tirando o chapéu e apoiando os cotovelos nos joelhos. Observou o fogo dançar nas chamas. E algo dentro dele começou a queimar também. Algo há muito adormecido, pensou em quantas vezes vira animais lutando contra a morte nas nevascas. Quantas vezes salvara o gado, ou os empregados de acidentes. Mas nunca sentira aquele impulso urgente, quase doloroso, de proteger alguém que nem conhecia. O relógio da parede marcava meia-noite quando ele ainda estava lá, imóvel, vigiando-a. Do lado de fora, o vento rugia, mas dentro do quarto havia apenas o crepitar do fogo e o som suave da respiração de Clara. E sem perceber, Ethan McAllister começou a sorrir, o primeiro sorriso sincero em muitos anos. Talvez, pensou ele, o inverno não tenha vindo apenas para congelar a terra, mas para despertar algo que eu julgava morto. Lá fora, a tempestade seguia seu curso. Mas dentro daquele quarto quente, no coração do Velho Oeste, o destino acabava de acender uma chama que nem o frio mais brutal conseguiria apagar. O sol demorou 3 dias para romper as nuvens sobre Cheyenne. 3 longos dias em que o vento soprou sem trégua, a neve cobriu as ruas, e a cidade ficou suspensa entre o branco e o silêncio. Dentro da pousada Cheyenne Inn, o fogo crepitava, e o tempo parecia correr mais devagar. Clara Winslow se recuperava aos poucos. A febre cedera, as cores voltavam às suas faces, e os olhos menos azuis como o gelo derretendo, já observavam o mundo com calma e curiosidade. Ethan McAllister, por sua vez, permanecia por perto. Não admitia, mas arrumava desculpas para voltar ao quarto, trazer lenha para a lareira, verificar se ela precisava de algo, perguntar se o chá estava quente o suficiente. No quarto iluminado pelas chamas, Clara agradeceu pela enésima vez. Não sei como lhe pagar, Sr. McAllister. Salvou minha vida. Ethan, encostado à janela, cruzou os braços. Já disse que não me deve nada. Mesmo assim, insistiu ela, sorrindo. Tenho a sensação de que devo ao menos minha gratidão. Ele desviou o olhar, desconfortável com tanta franqueza. Gratidão é algo leve demais para ser dívida. Clara riu baixinho. O senhor fala como alguém que carrega fardos pesados. Ethan permaneceu em silêncio, por um momento. Observando o vidro coberto de cristais de gelo, talvez, fez uma pausa. A vida no Oeste ensina a não esperar nada de ninguém. Clara apoiou-se nos travesseiros. E mesmo assim, o Senhor me ajudou. Aquela frase ficou suspensa no ar. Ethan virou-se devagar. E por um instante, seus olhares se encontraram. Havia algo ali. Uma mistura de respeito, curiosidade e algo mais que nenhum dos dois ousava nomear. Conte-me sobre sua viagem menos, disse ele. Tentando quebrar o silêncio, Clara suspirou. Vindo bem. Deixei meu posto no hospital de Portland para me juntar a uma missão médica no território de Montana. Dizem que as pessoas lá vivem sem médicos, sem remédios, sem esperança. Achei que poderia fazer alguma diferença. Ethan observou o brilho determinado nos olhos dela. Sozinha? Perguntou. Sozinha. Ela deu de ombros. Já cuidei de soldados, mineiros, crianças doentes. Aprendi que solidão é um preço pequeno a pagar quando se escolhe ajudar os outros. Ele ficou em silêncio. Aquela coragem simples o desconcertava. Nem todo mundo aguentaria uma vida assim. Clara sorriu. E Elsie, que tipo de vida escolheu? Ethan hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Caminhou até a lareira e ficou olhando o fogo. Eu não escolhi muita coisa, na verdade.
Este escolheu por mim. A voz dele soava mais baixa, mais humana. Meus pais vieram para cá quando eu ainda era menino. Foram mortos quando ladrões de gado atacaram nosso rancho. Eu e meu irmão éramos garotos. Sobrevivemos escondidos no celeiro. Desde aquele dia, decidi que nunca mais dependeria de ninguém. Clara o ouviu em silêncio, o olhar cheio de compaixão. E seu irmão morreu na febre do ouro. Foi atrás de fortuna. Eu fiquei e trabalhei. Fiz do desespero uma cerca, do medo um cavalo e do silêncio meu companheiro. As chamas dançavam entre eles, projetando sombras nas paredes. Clara baixou o olhar, tocando o cobertor com os dedos. O senhor fala como um homem que aprendeu a domar tudo, menos o próprio coração. Ethan deixou escapar um riso seco. Coração é coisa traiçoeira. Quanto mais a gente tenta domar, mais ele se rebela. Ela levantou o olhar, e naquele instante, o tempo pareceu parar. Havia algo de diferente entre eles, uma ponte invisível construída entre duas solidões. Nos dias seguintes, a nevasca continuou, mas dentro da pousada, o frio começava a perder força. Clara já conseguia caminhar pelos corredores, e Ethan a acompanhava, sempre com um cuidado discreto. Conversavam sobre coisas simples, o cheiro do café fresco, os cavalos que ele criava, os campos cobertos de neve. Às vezes o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Certa tarde, enquanto Clara tentava costurar o forro rasgado do próprio casaco, a agulha escapou de seus dedos. Ethan, sem pensar, pegou-lhe a mão para ajudá-la. Foi um toque breve, quase nada menos mais suficiente, para que ambos sentissem um arrepio percorrer o ar. Ela agradeceu, com um sorriso tímido. Ele respondeu com um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Mas à medida que Clara se fortalecia, uma inquietação crescia em Ethan. O trem logo voltaria a operar. Ela partiria, seguindo seu destino de curar corpos, enquanto ele permaneceria preso ao seu rancho e às lembranças que nunca sararam naquela noite. Ele desceu ao salão da pousada e pediu um copo de uísque. Marta, a dona olruou com astúcia. Vai sentir falta dela, não vai? Ethan franziu o senho. De quem está falando? Do tipo de mulher que entra na vida de um homem, feito uma rajada de vento, e leva embora o frio. Ela sorriu, voltando para o balcão. E eu sei quando um homem foi tocado de verdade. Ele não respondeu. Apenas observou o fogo, o mesmo fogo que ardia dentro de si. No quarto, Clara olhava pela janela o céu limpo pela primeira vez em dias. O amanhecer surgia com tons dourados sobre a neve. A tempestade havia passado, mas para Ethan McAllister, o fim da nevasca não trouxe alívio. Trouxe medo. O medo de ver aquela mulher partir e levar consigo o calor que ele mal começava a compreender pela primeira vez. O cowboy milionário temeu a calmaria. Pork sabia que quando o vento cessasse de vez, o som que ficaria seria o do próprio coração batendo sozinho. O céu de Cheyenne amanheceu límpido pela primeira vez em semanas. O branco da neve refletia o sol, e o mundo parecia mais calmo menos. Mas dentro de Ethan McAllister, uma tempestade ainda rugia. Clara Winslow estava de pé no saguão da pousada, vestida com um casaco remendado que ele mesmo havia mandado consertar. Na mão, segurava a mala surrada que a acompanhara desde o leste. O trem partiria naquela manhã rumo ao território de Montana. O senhor foi bom demais comigo, disse ela, sorrindo com aquele ar de gratidão triste. Mas preciso continuar meu caminho. As pessoas de lá precisam de mim. Ethan assentiu. Mas o maxilar contraído denunciava a luta dentro dele. Montana é terra bruta. O inverno lá não perdoa. Pode ficar aqui, Clara. Posso oferecer abrigo, conforto, segurança. Ela o olhou com doçura, mas também com firmeza. E amor, Ethan, pode me oferecer isso? A pergunta o atingiu como um golpe certeiro. Ele desviou o olhar, incapaz de responder. Eu não sei o que é isso mais. Clara sorriu tristemente. Então, preciso ir. E com um aceno breve, começou a caminhar em direção à estação. Ethan ficou ali, imóvel, assistindo a mulher que dera cor ao seu inverno desaparecer entre as ruas cobertas de neve. O silêncio que se instalou em seguida foi mais cruel do que qualquer ventania. Ele subiu no cavalo e partiu de volta para o rancho. O caminho era longo, ladeado por pinheiros cobertos de gelo.
O vento frio mordia o rosto. Mas o que realmente doía era o vazio dentro do peito. Por mais que tentasse, as palavras dela ecoavam sem parar. E amor, Ethan, pode me oferecer isso? Por um momento, pensou em continuar a cavalgada, enterrar o sentimento sob o peso da distância. Mas, a meio caminho, algo interrompeu seus pensamentos. No Vale Abaixo, avistou uma carroça tombada à beira da estrada, semi-enterrada na neve. O cavalo ainda relinchava, preso pelas rédeas. Ethan gelou. Desceu imediatamente e correu até o veículo. A mala de Clara estava ali, caída na lama congelada. "Clara!" gritou, o coração disparado. "Clara!" Um som fraco veio debaixo da carroça. Ele se abaixou e a viu inconsciente, o corpo coberto de neve, o rosto pálido como o inverno. Sem pensar, empurrou a carroça com todas as forças. O gelo resistiu, a madeira rangeu, mas ele não parou. Com um último esforço, conseguiu libertá-la e puxá-la para fora. "Vamos, Clara", murmurou, ofegante. "Não vai me deixar agora." Ela abriu os olhos por um instante, murmurando algo quase inaudível. "Tentei seguir o caminho." Ethan a segurou firme contra o peito. "Eu sei. Agora deixa que eu te levo para casa." Atravessou o vale carregando-a nos braços. O vento castigando seu rosto, o gelo mordendo seus dedos. Cada passo era uma luta contra o frio e contra si mesmo. Pela primeira vez, o homem que sempre comandara o oeste com pulso firme sentia-se pequeno, diante da força de um sentimento que não se podia medir nem comprar. Ao chegar a uma cabana de caçador abandonada, acendeu o fogo, enrolou-a em cobertores e esperou. Clara respirava devagar, os lábios trêmulos, mas vivos. Ele se sentou ao lado dela, o corpo exausto, o coração disparado. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos e o encontrou ali, coberto de neve e suor. "Você podia ter me deixado lá, Ethan." Ele olhou para ela, com os olhos marejados pela primeira vez em muitos anos. "Eu podia menos", disse, a voz rouca. "Mas nunca mais dormiria em paz se o fizesse." Clara sorriu fraco. Porque pela primeira vez, encontrei algo que o dinheiro não compra, e não quero perder." Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. "Com delicadeza, então aprenda a guardar isso aqui", disse, pousando a mão sobre o peito dele. "Não como posse, mas como promessa." Ethan fechou os olhos, sentindo o calor do toque dela menos o primeiro calor verdadeiro, desde que o inverno tomara sua alma. Lá fora, o vento amainava. O sol começava a abrir caminho entre as nuvens, lançando feixes dourados sobre a neve. A vida voltava a pulsar, lenta, mas firme. Eles permaneceram em silêncio, apenas se olhando, entre o estalar das chamas e o sopro do vento. Parecia que o mundo havia parado, menos apenas eles existiam. Dois sobreviventes em meio ao deserto branco. Horas depois, quando voltaram à estação de trem, o apito ecoava distante. O trem parcha, deixando atrás uma nuvem de vapor que se dissipava no ar. Clara observou o vagão desaparecer no horizonte e, em seguida, olhou para Ethan. Acho que perdi meu trem." Ele sorriu de leve, com aquele brilho que há tempos não se via em seus olhos, ou talvez tenha encontrado o caminho certo. Ela deu um passo à frente e ele a envolveu nos braços. O abraço foi demorado, silencioso, o tipo de abraço que diz o que as palavras não conseguem. A neve caía devagar ao redor deles, como se o próprio céu quisesse guardar aquele momento. E enquanto o trem seguia para longe, o velho cowboy e a enfermeira do leste permaneciam juntos, no meio do frio, descobrindo que o amor verdadeiro não se compra, não se prende. Apenas se proteger. Naquele dia, Ethan McAllister compreendeu que amar não era dominar, era servir, cuidar e, acima de tudo, permanecer. E acima, sob o sol tímido do fim do inverno, dois corações que um dia estiveram congelados começaram, enfim, a bater no mesmo compasso. A primavera chegou devagar às terras de Wyoming, anível e cool, revelando pastos verdes e riachos que voltavam a cantar entre as pedras. O rancho McAllister Ridge, antes símbolo de poder e isolamento, agora pulsava com nova vida. Crianças corriam entre os currais, homens trabalhavam com ânimo renovado, e o som do riso ecoava entre os galpões. No centro de tudo isso, uma casa branca recém-construída chamava atenção. A clínica Clara Winslow, primeira do condado,
Clara caminhava entre os pacientes com um avental branco e o mesmo olhar sereno que um dia encantara Ethan McAllister na estação de trem. Ali tratava feridas de cowboys, partos de mulheres simples e febres de crianças que nunca haviam visto um médico. Fique calma, Senhora Hattie, dizia ela, com a voz firme e terna. O bebê está saudável, e logo a senhora também estará. Ethan observava à distância apoiado na cerca, o chapéu nas mãos. Aquele mesmo homem que um dia media a vida em cabeças de gado e hectares, agora media o tempo pelo som das gargalhadas vindas da clínica. Ele ajudara a erguer o prédio com as próprias mãos. Mandara vir remédios de Denver e suprimentos de St. Louis, quando alguém o chamava de herói ou benfeitor. Ele apenas respondia com um sorriso discreto: não fiz sozinho. Foi ela quem ensinou o que é cuidar de verdade. A presença de Clara havia transformado tudo: os campos, a casa e o próprio Ethan. Ele ainda era o mesmo cowboy milionário, dono de terras imensas e gado valioso, mas agora o respeito que recebia não vinha apenas de seus negócios, e sim da bondade que espalhava. Homens que antes temiam seu olhar severo, agora o chamavam de Sr. Ethan, com gratidão. As famílias pobres encontravam abrigo no rancho durante as tempestades. E à noite, quando o fogo ardia alto na lareira, trabalhadores contavam histórias sobre o patrão que cavalgou em meio à neve para salvar uma enfermeira desconhecida. Diziam que foi naquele inverno que o oeste inteiro aprendeu o significado de amor. Certa tarde, meses depois, Ethan e Clara caminhavam lado a lado pelo campo. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu com tons de ouro e cobre. O vento trazia o cheiro doce da terra molhada e o murmúrio distante dos bois no pasto. Nunca pensei que ficaria aqui tanto tempo, disse Clara. Sir, achei que meu destino seria ir de cidade em cidade, cuidando de desconhecidos. E anda cuida, respondeu Ethan, tocando de leve a mão dela. Só que agora este lugar é sua casa. Ela olhou para ele emocionada. E a sua alma, Ethan, ainda sente frio? Ele respirou fundo, olhando o horizonte onde o sol tocava as montanhas. Não, a voz saiu suave. Desde o dia em que te encontrei naquela estação, o frio nunca mais voltou. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas observando o pôr do sol. O brilho dourado refletia nos olhos dela, e ele teve a certeza de que jamais voltaria a conhecer solidão. Os dois caminharam até o topo da colina, onde uma pequena cruz de madeira se erguia sobre o solo, o túmulo do pai de Ethan. Ele tirou o chapéu, ficou alguns segundos em silêncio, e depois falou: pai, se o senhor pudesse ver o que o rancho se tornou, Sir. Acho que enfim, teria orgulho. Clara se aproximou, entrelaçando os dedos aos dele. Ele teria orgulho, sim, porque seu filho aprendeu o que é amar. Ethan a olhou com ternura e respondeu: não aprendi. Clara, ainda aprendo, todos os dias, com você. Ela sorriu, e o vento soprou leve, como se o próprio oeste abençoasse aquele momento. Com o passar dos anos, o nome de Ethan McAllister e Clara Winslow se espalhou pelas pradarias. Nas noites de inverno, viajantes contavam ao redor das fogueiras a história do cowboy milionário que salvou uma enfermeira da morte. No processo, salvou também a si mesmo. Nos saloons, os músicos tocavam baladas sobre o fogo do amor que venceu a nevasca. E nas cartas das mulheres do oeste, escritas às escondidas, lia-se: se até o homem mais duro das planícies pôde encontrar amor no frio, talvez haja esperança para nós também. A história deles virou lenda, não pela riqueza, nem pelo heroísmo, mas pela simplicidade de dois corações que se reconheceram em meio ao gelo e decidiram não se soltar. Numa dessas tardes calmas, Ethan estava sentado na varanda do rancho, olhando o pôr do sol que tingia o céu de laranja. Clara, dentro da casa, cantava uma canção suave enquanto cuidava de uma criança doente. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol no rosto e o som da voz dela misturado ao vento, e entendeu, finalmente, o que o destino havia feito. Clara não curou apenas feridos, curou a minha alma. Uma paz profunda o invadiu, uma certeza silenciosa de que, mesmo quando o tempo levasse tudo, o amor deles permaneceria gravado naquelas terras, no vento, no fogo e na neve. E o narrador, distante como o eco das pradarias, conclui:
naquela estação gelada. 2 corações acenderam o fogo, que nem o tempo pôde apagar. Iva, acredita que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais improváveis? Deixe seu comentário. Curta esta história e inscreva-se para mais contos do Velho Oeste que aquecem o coração menos mesmo nas noites mais frias.